Oi pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de buscarmos ajuda. Eu estou falando para pais, para os pais dos meus passarinhos. Eu sempre falo que eu criei esse canal com o objetivo de conversar com os pais, não é? Com aquelas pessoas que levam seus filhos para a escola, começam a perceber que estão com alguma dificuldade e aí começam a querer entender o que está acontecendo. Então é importante buscar essa ajuda, né? Buscar esses profissionais que possam ajudá-los, que possam desmistificar algumas coisas, que possam orientá-los, o porquê que isso não está acontecendo como deveria estar, né? Por que a criança ainda está apresentando alguma dificuldade na leitura, na escrita, na matemática, enfim, são inúmeras questões. E claro que os pais não têm a obrigação de saber o que está acontecendo, né? Os nomes, como se dá isso, por que está acontecendo. Então, quem vai orientá-los e quem vai também conseguir buscar essas respostas são os profissionais, no caso, os professores orientam os pais a buscar ajuda na psicopedagogia, na psicologia, né, com os médicos, com o fonoaudiólogo, se for o caso. Mas é importante passar por um psicopedagogo. O que faz um psicopedagogo? O psicopedagogo ele vai investigar, ele vai conseguir entender o que está acontecendo, ele vai até a raiz do problema, né? Vai fazer todo um processo ali com os pais de escuta, né? O que está acontecendo, de perceber, e depois vai fazer uma avaliação também na criança. E a partir daí ele vai intervir. E essa intervenção ela é muito importante nesse período aí dos anos iniciais mesmo, não é? Onde tudo começa. Para que a criança não leve isso para a vida fora, para que ela não leve essa dificuldade ou esse problema arrastando aí pela vida às vezes. Então é importante nós compreendermos que precisamos buscar ajuda nesse momento e que essas questões elas podem ser simples, elas podem ser resolvidas, todas as questões podem ser resolvidas, mas existem as dificuldades e existem os transtornos. Uma dificuldade ela pode ser momentânea, ela pode estar acontecendo por inúmeros fatores, né? Por exemplo, nós estamos vivenciando um período de pandemia, né? Isso já vem se arrastando, são quase 2 anos, não é? Esse período, é claro que tem alguma questão, a criança ela vai sentir dificuldade, especialmente por estar fora da escola, especialmente por não estar com os colegas naquele ambiente, porque foi uma mudança muito brusca, muito rápida. Ninguém estava preparado, nem o ser humano da Terra estava. Mas nós fomos nos adaptando, então é natural que essa criança venha sentir alguma dificuldade. Então ela pode sentir uma dificuldade na escrita, na leitura, enfim, ela pode apresentar essas dificuldades que são momentâneas de acordo com aquele momento. Outra dificuldade também, às vezes uma mudança de escola, perda de alguém, de algum familiar muito próximo, tantas outras questões metodológicas, questões de metodologia. Ela pode não estar se adaptando, né, como eu disse antes, devido a uma mudança. Então, todas essas questões interferem na aprendizagem e são questões momentâneas. Mas existem também outras questões que são muito mais sérias, né, que são os distúrbios, que são questões neurobiológicas, né? Os transtornos que eles aparecem, então tem todas as dislexias, descalculia, todas essas outras questões que são mais profundas e mais específicas, e elas precisam de ajuda profissional, precisa de profissionais habilitados, pessoas que possam ajudar a orientar esses pais, a orientar a criança,
a interferir e a intervir nesse momento, que é muito importante e significativo da história e da vida dessa criança. Então, gente, por isso que é muito importante nós procurarmos ajuda, né? Tanto na escola, sempre na escola, alguém vai indicar um profissional para que você possa levar o seu filho, para que você possa também sentir-se leve, né? Não sentir tanta culpa, porque é natural, às vezes, eu percebo aqui no espaço, os pais chegam sentindo-se culpados, sentindo-se, fazendo a pergunta, onde foi que eu errei, em que momento eu errei, por que que isso não está acontecendo? Então é preciso que a gente tenha esse carinho, essa atenção também com os pais. E também para perceber que essa dificuldade, ela pode ser resolvida, né? Todas as dificuldades elas são resolvidas e tudo você pode resolver. Então, mesmo as questões mais sérias, elas podem ser encaminhadas aos profissionais. Existem profissionais maravilhosos, habilitados, profissionais conscientes, né? Que vão fazer de tudo para ajudar o seu filho, que vão fazer de tudo para que ele possa, enfim, sair pela vida e aprendendo tudo que for preciso, do jeito dele, né? Com as possibilidades dele, mas o aprendizado ele sempre acontece. Então, hoje a dica é: procure um profissional, procure alguém que possa ajudá-los, procure orientação, não fique com essa dor, né, sozinho. Não, divida com alguém também, não é? É preciso nós buscarmos essa ajuda mútua para que a gente possa nos ajudar, né? Este não é um momento fácil para ninguém, né? Esse momento de pandemia, de dúvidas, de incertezas, de dificuldades escolares, mas nós também podemos perceber, eu acredito que os pais conseguem perceber a importância e a dificuldade também que é você ensinar e aprender. Então não é um processo simples às vezes, né? É um processo complexo que exige às vezes um olhar mais atento, um jeito de ensinar mais específico, né? A gente tem uma frase que eu gosto muito, que a gente não pode exigir a habilidade de um peixe, né? Para que ele suba, por exemplo, numa árvore, que o peixe só vai nadar. Então, cada pessoa tem as suas habilidades, suas potencialidades, e elas podem ser despertadas. Elas podem ser despertadas. Então, aqui no Espaço Passarinhar, nós trabalhamos com inúmeras atividades que despertam esse desejo de aprender, que a criança pode aprender, é sempre possível aprender, não só crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos inclusive, porque sempre é tempo. A aprendizagem não termina nunca. E se existir alguma dificuldade, algum transtorno, algum problema, ele pode ser resolvido, tá bom? Então, gente, era esse o recadinho que eu queria deixar para vocês hoje. Meu carinho sempre, aqui do Espaço Passarinhar, da professora Célia. Um abraço para vocês.